Oi, eu sou o Paulo Vitor Domingues. Eu vou apresentar essa apresentação sobre domínios variados e fazedores de verdade. Eu queria agradecer a SBFA. Eu estou na graduação da UFJF e eu vou começar agora, com essas considerações preliminares. A presente comunicação terá como objeto de sua investigação a modalidade metafísica, se utilizando a definição de Timothy Williamson em seu texto Moral Lógicas Metafísicas desse conceito. Desse modo, estamos interessados em interpretar o operador de possibilidade e o operador de necessidade como expressando possibilidade metafísica e necessidade metafísica. Chamaremos de modalidade metafísica o tipo de generalização mais universal sobre a realidade. Assim, a generalização é metafisicamente necessário que todo peixe é um animal não é geral o suficiente para os nossos propósitos, uma vez que é verdade somente uma determinada interpretação. Assim, para os nossos propósitos, precisamos de formulações se é necessário que psi, então é necessário que psi, onde, estendendo uma determinada linguagem de primeira ordem, nós podemos quantificar sobre proposições e obter esse bicondicional aqui. Ou ainda estender nossa linguagem para permitir quantificação de segunda ordem, obtendo esse outro bicondicional aqui, mais forte. Esse tipo de forma, numa determinada interpretação, expressa exatamente o tipo de verdade universalmente geral que estamos chamando de modalidade metafísica. Assim, com Williamson, assumiremos uma metodologia quaerniana ao negar que considerações na semântica de uma teoria podem ser separadas das considerações sobre o conteúdo da teoria. Assim, a gente vai avaliar as teorias metafísicas modais através da análise de suas lógicas modais associadas, buscando por generalizações fortes e acuradas dentro da linguagem dessas lógicas. Desse modo, uma vez que salientamos o caráter lógico e metafísico de nossa investigação, distinguiremos duas teses diferentes em modalidade metafísica. A primeira tese é chamada de necessitismo. Em um slogan, o necessitismo afirma que necessariamente tudo na leitura mais restrita dessa palavra existe. É importante aqui lembrar, na nota 4, aqui, que a nossa compreensão, o Williamson ele vai diferenciar there is de exists, e eu não vou fazer isso nessa apresentação, vou traduzir as duas como existe, e na nota 5 aqui, que a existência está sendo tomada dessa forma quaerniana aqui, de existe x, tal x, y. E a segunda tese, voltando aqui, chamada de contingentismo, em um slogan afirma que não é o caso que necessariamente tudo na leitura mais restrita da palavra existe. Ou seja, no necessitismo não é contingente que uma coisa seja, mas o que é contingente é o que essa coisa é, quais propriedades ela exemplifica na terminologia do Edward Zalta. E no contingentismo, não é o que as coisas são é contingente, mas também que elas. As duas teses são apresentadas sistematicamente por Williamson no Moral Lógicas Metafísicas de 2013. Assim, pode-se definir o necessitismo, em sua versão de primeira ordem, através de uma fórmula da linguagem da lógica modal de primeira ordem, a saber, essa fórmula NE, aqui, de que para todo x é necessário que exista y, tal que x é igual a y. É importante falar que isso também no âmbito de ordens superiores, que inclusive é mais explorado pelo Williamson no livro 13, Moral Lógicas Metafísicas. Em algumas lógicas modais, NE pode ser facilmente obtido em teoria da prova através dos seguintes passos, que está aqui. O primeiro, pela reflexividade da identidade. O segundo, sobre o primeiro, pela generalização existencial. O terceiro, pela necessitação. E o quarto, pela generalização universal. Assim, percebe-se imediatamente que para o contingentista será necessário barrar alguma das etapas de derivação de. Por conta disso, em Williamson 2002, Williamson afirma que uma lógica modal quantificada que não permite instâncias de fórmula como NE apresenta as dificuldades relevantes em sua teoria da prova, uma vez que as instâncias dessas fórmulas podem ser facilmente obtidas através das regras de dedução natural para os modais. É interessante aqui porque uma forma que o contingentista poderia utilizar para barrar a derivação de NE seria adotando uma free logic, por exemplo. Em teoria dos modelos de lógica modal quantificada, o modelo de Kripke M1 com domínios constantes é uma quádrupla ordenada cujos membros são D, W, R e V, onde D é um domínio não vazio de quantificação, W é um conjunto não vazio de mundos possíveis
relação binária de acessibilidade sobre W, e V é uma função que atribui a cada alfa da linguagem um objeto do domínio. Uma linguagem, uma lógica modal quantificada com domínios constantes numa semântica kripkeana possui como teoremas instâncias de fórmula do tipo de NE, né, NNE, que é a versão necessitada de NE, né, que necessariamente, para todo x, necessariamente existe y, tal que x é igual a y, a fórmula Barkham, ou Barkham Formula, e a Converse Barkham Formula. Em teoria dos modelos de lógica modal quantificada, o modelo de Kripke M2 com domínios variados é uma quádrupla ordenada, cujos elementos são D, W, R e V, onde D é um domínio não vazio de quantificação, um conjunto não vazio de mundos possíveis, R é uma relação binária de acessibilidade sobre W, e V é uma função que, para todo mundo que pertence ao conjunto de mundos possíveis, V mapeia esse mundo a um subconjunto de D, a saber, o domínio desse mundo, que é um subconjunto de D. Uma lógica modal quantificada com domínios variados, uma semântica kripkeana, não possui como teoremas instâncias de fórmulas do tipo de NE, NNE, BF e CBF. O modelo de Kripke com domínios variados possui a grande vantagem de estar de acordo com uma espécie de intuição de que em alguns mundos um determinado objeto existe e que em outros esse objeto não existe, ou que alguns mundos possuem mais indivíduos que outros. Essas intuições vão de encontro com instâncias de algumas fórmulas que podem ser verdadeiras em um modelo de Kripke com domínios constantes, como NE e NE, que vão de encontro à nossa intuição de que em alguns mundos, um determinado objeto existe e que em outros esse objeto não existe. Ou como BF e CBF, que vão de encontro à nossa intuição de que alguns mundos possuem mais indivíduos que outros. A vantagem do modelo de Kripke com domínios constantes está em sua simplicidade, diferente de um modelo de Kripke com domínios variados, né? Que ele é muito mais intuitivo, em certo aspecto. Assim como em sua metalinguagem, sua linguagem não possui restrições no alcance do quantificador, diferentemente dos modelos de Kripke com domínios variados, que possuem restrições ad hoc, ou supostamente ad hoc, em sua linguagem que não existem em sua metalinguagem. Williamson vai dizer que são restrições ad hoc no texto Bare Possibilia. O princípio de fazedor de verdade, em poucas palavras, afirma que toda verdade é feita verdadeira por alguma coisa. Importante esse alguma coisa em itálico. David Armstrong, talvez um dos maiores defensores do princípio de fazedor de verdade, em A World of States of Affair, apresenta essa tese da seguinte maneira: In the useful if theoretically misleading terminology of possible worlds, if a certain truth maker makes a certain truth true, then there is no alternative world where that truth maker exists, but the truth is a false proposition. Williamson, ele vai, no texto dele, Truth Makers and the Converse Barkham Formula, ele vai formalizar essa tese da seguinte maneira, que está aqui, ele vai chamar de TM. A em TM pode ser qualquer fórmula onde x não ocorre livre, e qualquer instância onde se prefixa um quantificador universal de primeira ordem, um operador modal de necessidade, conta como instância de TM. Após uma breve análise de TM, percebe-se que TM, para ser verdadeiro em um modelo, e para fazer jus à nossa intuição de que existem proposições que são verdadeiras nesse mundo e que não são verdadeiras em outros, parece implicar que se aceite domínios variados de quantificação. Uma vez que o princípio afirma que para todo mundo W1 em que A é verdadeiro, existe um elemento P que pertence ao domínio desse mundo, tal que para todo mundo W2, outro mundo W2, se P pertence ao domínio de W2, então A é verdadeiro em W2. E de forma semelhante, se A é falso em W2, então P não pertence ao domínio de W2 e, portanto, o domínio de W2 é distinto do domínio de W1. Uma vez que TM parece nos levar a aceitar domínios variados, TM nos leva a rejeitar o necessitismo, como a gente viu ali em cima. Apesar de aceitar domínios variados não ser uma condição necessária para rejeitar o necessitismo, uma vez que, por exemplo, algumas versões da teoria da contraparte com domínios constantes falseiam a fórmula Barkham e a versão inversa dela, aceitar domínios variados é uma condição suficiente para rejeitar o necessitismo. Também é interessante notar que se todas as instâncias de TM fossem verdadeiras no modelo de Kripke, com modelos constantes, todas as fórmulas da linguagem seriam ou falsas em todos os mundos, ou verdadeiras em todos os mundos. Ou seja, a combinação de TM com necessitismo seria incompatível com a noção de que existem verdades contingentes.
Só que à primeira vista o princípio parece um tanto plausível, porém a gente vai mostrar aqui que aceitar TM pode nos levar a algumas complicações é, relevantes, que a gente vai ver. Uma consequência interessante de aceitar TM é a seguinte: considere que A em TM expressa a proposição de que um determinado objeto Paulo está em um determinado lugar L1 durante T. Suponha que no mundo atual Paulo não esteja em L1 durante T. Uma vez que Paulo poderia estar em L1 durante T, a partir de Tm, nós podemos inferir que é possível que existe um x tal que é necessário que esse x é igual a alguma outra coisa, então A. Consideremos que P1 seja o nome do fato possível que satisfaz essa forma. Ou seja, consideramos que P1 expresse o nome do fato possível de que Paulo está em L1 durante T. Paulo poderia estar em outro lugar, como L2 durante T. Consideremos que P2 seja o nome do fato possível de que Paulo está em L2 durante T, e que também satisfaz essa forma. Suponha também que no mundo atual Paulo não está em L2 durante T. Assim, temos aqui pelo menos dois fatos possíveis incompossíveis, a saber P1 e P2. Se P1 for o caso, então P2 não é o caso. E se P2 for o caso, então P1 não é o caso. Desse modo, podemos concluir que P1 e P2 são dois fatos possíveis distintos. Portanto, existem fatos possíveis. Porém, por TM, esses fatos possíveis não existem, pois P1 existe apenas se Paulo está em L1 durante T, e P2 existe apenas se Paulo está em L2 durante T. Uma vez que não é o caso que Paulo está em L1 durante T e que não é o caso que Paulo está em L2 durante T, segue-se que esses fatos possíveis não existem, o que entra em contradição com a afirmação anterior de que esses fatos possíveis existem. Outra complicação em relação a possíveis fazedores de verdade se dá na combinação de TM com o esquema Brouwer de S5, que afirma que se é possível que é necessário A, então é necessário que A. Consideramos que T1 é um fazedor de verdade para uma proposição R. Assim, se T1 existe, então a existência de T1 implica estritamente R. Assim, consideramos que T2 é um possível fazedor de verdade para R. T2 é um possível fazedor de verdade para R se e somente se é possível que necessariamente se T2 existe, então R é verdadeiro. Assim, uma vez que T2 é um possível fazedor de verdade para R, por modus ponens se segue que é possível que necessariamente se T2 existe, então R é verdadeiro. Assim, pelo esquema Brouwer e pelo modus ponens, nós temos que necessariamente se T2 existe, então R é verdadeiro. Ou seja, ao combinar o esquema Brouwer com S5, de S5 com TM, todo possível fazedor de verdade para uma determinada proposição é um fazedor de verdade para uma determinada proposição, o que parece metafisicamente bizarro. Se Q é uma proposição verdadeira em W1, algo deve ser diferente em um mundo W2, onde Q é falso. Talvez essa seja a maior intuição por trás do princípio de fazedores de verdade. De um lado, podemos dizer que, essa frase expressa um truísmo, e de outro podemos dizer que, ela não expressa um truísmo, e que a frase diz algo sobre o alcance do quantificador algo. Williamson vai afirmar que o problema dessa frase, quando lida como no segundo caso, está justamente na leitura do quantificador algo como somente quantificando sobre objetos ou nomes. Uma vez que algo aqui quantifica somente sobre objetos ou nomes, pressupõe-se que existam que satisfaçam essa condição de ser um fazedor de verdade de algo. Williamson defende que uma leitura mais interessante do quantificador algo na frase cima seria uma onde o quantificador é tomado como quantificando sobre predicados ou proposições. Daí ele considera uma tentativa de formalização da frase entre aspas na primeira leitura, que ele vai chamar de TMP, que é isso. Se A, né, tal que A é uma proposição qualquer, então existe uma determinada proposição, tal que essa proposição, e necessariamente se essa proposição, então A. Apesar de TMP expressar uma platitude, a grande vantagem de TMP é que ela se segue facilmente do princípio forte da compreensão, ou da separação, para lógicas modais de ordem superior, que é o comp-p aqui, né? Que seria um princípio da compreensão com esse operador modal aqui de necessidade. 5 minutos, Paulo. Beleza, já está terminando. A vantagem de comp-p é que em algumas lógicas modais de ordem superiores, ele pode ser facilmente obtido através de generalização existencial da primeira ocorrência de A em necessariamente A, se somente se A. Assim, se tem ou seja, você consegue ter esse princípio aqui, o comp-p, facilmente
de necessariamente A se somente se A. Assim, se nós temos necessariamente P se somente se A, a gente consegue obter facilmente essa fórmula aqui. Desse modo, o comp P implica essa forma que está aqui, que produz o TMP. O TMP se assemelha a TM no sentido de que os dois princípios tentam afirmar que algo faz uma determinada proposição ser verdadeira, né? Mas nem de longe, no entanto, um defensor de TM não estaria errado em acreditar que TMP nem de longe consegue expressar a intuição por trás de TM. Porém, uma vez que, como explicitado no começo das considerações preliminares, a investigação metafísica é o principal motivador de nossas escolhas. Certas restrições que se aplicariam a investigações com outros propósitos não fazem sentido em nossa investigação, como, por exemplo, restringir a quantificação somente sobre nomes ou objetos. A gente quer justamente essa generalização maior, mais forte. Não nos deteremos nesse assunto, porém, um exemplo claro do que foi dito acima é a escolha de Williamson em modológicas metafísicas, por uma semântica standard para a lógica modal de ordens superiores apresentada no livro. Apesar de outras semânticas, como a semântica de Rankin, possuírem algumas propriedades formalmente desejáveis, como o teorema da completude, o teorema da compacidade e o teorema Löwenhaus-Skolem, elas possuem um poder expressivo consideravelmente menor em relação à semântica standard, senão, realmente menor, muito menor mesmo. Assim, de forma semelhante, uma possível rejeição de TM pode se dar do mesmo espírito, uma vez que TM é incompatível com a tese necessitista e que a aceitação de TM nos obriga a aceitar uma lógica modal quantificada mais fraca, como a teoria da prova e uma semântica mais complicada, pela navalha de Occam parece que temos mais motivos para abrir mão de TM e aceitar o necessitismo do que motivos para fazer o contrário. Mesmo que a aceitação do necessitismo nos leve a aceitar algumas conclusões contra-intuitivas, como essa de que não existem truth makers, né? Ser contra-intuitivo não pode ser uma condição suficiente para abandonar uma teoria, mesmo que talvez ela possa ser uma condição necessária. Ainda mais uma teoria que apresenta muitas virtudes teóricas a seu favor, como essa simplicidade na teoria da prova, simplicidade semântica, um passivo consideravelmente maior, etc. Nos resta tanto avaliar os custos da aceitação do necessitismo. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, Paulo. Eu tenho algumas perguntas. Em alguns momentos você diz, bom, então facilmente demonstramos e eu estudo, não é a minha área de estudo, eu sou físico de formação, eu só tenho uma palhinha de lógica que eu estudei com a Sofia, mas não me pareceu em nenhum momento assim que era trivial as suas conclusões. Eu confesso que para mim ficou bem difícil de conseguir te acompanhar, mas enfim, a minha pergunta é mais, tenta me dizer um pouco melhor quais são as vantagens teóricas que você encontra nesse seu modelo, por favor. Então, eu acho que as que me viriam em mente mais rapidamente seriam naquele exemplo que eu mostro a derivação de NE, que parece que você vai usar regras, vamos dizer, entre muitas incontroversas de dedução natural para a lógica modal, e se você quisesse barrar essa forma, você teria que impedir que no seu sistema de dedução natural você tivesse essas regras, porque se tivesse, você não conseguiria derivar essa forma. Outro ponto é na simplicidade semântica da lógica de um modelo com domínios constantes, que você não vai ter na outra, porque na outra você está criando restrições nos domínios, não nos domínios, né? Tipo, criando essas restrições na interpretação que você não tem em modelos com domínios constantes. Talvez essas sejam duas virtudes teóricas que surgem imediatamente. No texto eu mostrei também, por exemplo, se você aceita domínios constantes, não, domínios variáveis, e aceita TM, você vai ter que lidar com aquela noção de que você não tem fatos possíveis, por exemplo. Tem mais alguma pergunta?
Esses modelos, assim, eles parecem muito idealizados. Você veria que isso é uma virtude ou é uma fraqueza na sua posição? Eu não sei como assim, idealizados. Se você enxerga que dá para trazer isso para um mundo mais concreto ou de fato isso Assim, é completamente abstrato e a gente tem que ficar sim, mesmo sim, nesse seria. sentido. Sim, em algum sentido, sim. É, como eu disse, eu estou tentando até encarar a existência como. Dizer que algo existe é dizer que existe algo que é idêntico a isso. Então, existência em noção de identidade que eu estou encarando aqui. Mas, assim, seria mais abstrato nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. Eu achei fascinante o teu trabalho. Tá bom. Tá? Obrigado.